Você precisa convencer e influenciar pessoas e não consegue? Já imaginou se existisse uma forma de influenciar as pessoas instantaneamente? Fazer os outros pensarem como você, concordarem com a sua ideia usando poucas palavras? Controlar o pensamento das pessoas? Conseguir facilmente um sim de qualquer pessoa em qualquer situação? Mesmo em negociações ou vendas difíceis, ou até nos pequenos impasses diários com amigos e família, influenciar eles e controlar o pensamento deles, dar ordens a qualquer pessoa e ser atendido? Meu nome é Renan Felipe e dentro dos próximos 3 minutos eu quero dar a você um poder incrível sobre as outras pessoas. O poder de entrar na mente de qualquer pessoa, influenciá-la a dizer sim a você em poucos minutos. Vencer qualquer objeção, não perder nenhuma venda, despertar uma confiança instantânea nas outras pessoas, fazendo com que você se torne uma pessoa atraente, admirada e consiga a colaboração dos outros facilmente. E também, naturalmente, seja visto como um líder. Eu sei que isso tudo pode parecer um pouco exagerado e bom demais para ser verdade, mas eu só peço que você assista essa apresentação até o final, preste atenção em cada palavra e eu desafio você a aplicar o método que eu vou te mostrar logo na primeira oportunidade e eu garanto que você vai ficar assustado com o que vai acontecer e você não vai acreditar nos seus olhos. Eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir deixar essa apresentação no ar, pois a técnica mostrada aqui é polêmica. Você mesmo vai presenciar isso daqui a pouco. Eu já fiquei sabendo que algumas pessoas estão usando isso para manipulação, algo que eu sou completamente contra. Não há nada que justifique utilizar um conhecimento poderoso de persuasão para manipular as pessoas e vender produtos ruins ou influenciar os outros apenas por interesse próprio. Por isso, assista agora antes que seja tarde. Nesse momento, pare por um instante e pense no líder que você mais admira. Pensou? Ótimo. Tudo parece tão fácil para essa pessoa, não é verdade? Ele é admirado, respeitado, consegue influenciar as outras pessoas facilmente, gera muito mais resultados para si e para a empresa, consegue vender seus produtos e ideias melhor do que qualquer um, desperta a confiança dos clientes, consegue fechar parcerias excelentes dentro e fora da empresa, pois consegue fazer facilmente os outros pensarem como ele. Problemas corriqueiros quase nem existem para ele. É outra vida, não é mesmo? Eu tenho uma notícia ótima para você. Você está a alguns instantes de se tornar essa pessoa, apenas aplicando o método polêmico que eu vou mostrar para você. E eu garanto, não é só aparência não. A vida é bem mais fácil para quem tem poder de persuasão. Afinal, o mundo é feito de pessoas e controlado por pessoas. Ter poder de persuasão significa fazer brincando aquela venda que dá um salto no faturamento da sua empresa. Fazer os outros admirarem você e enxergarem você como o líder que você é. E fazer eles se esforçarem ao máximo para agradar você e atingir as suas expectativas. Ser sincero com quem quiser, na hora que quiser. Prender a atenção das pessoas e conversar com elas como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Você vai sentir isso na pele daqui a pouco. Não importa quantas vezes você tentou persuadir outras pessoas e falhou, ou se você tem dificuldades na comunicação e se considera uma pessoa fechada. Eu quero ensinar a você algo que nem os gurus da persuasão ensinam, pois apesar deles usarem, eles consideram um pouco perigoso entregar esse conhecimento na mão dos clientes deles. Mas, antes de tudo isso, deixa eu contar a você exatamente como e quando eu descobri tudo. Mas para isso eu tenho que contar a você algo meio constrangedor que aconteceu comigo. Meu nome é Renan Felipe e eu não sou um PhD em psicologia ou neurociência. Na verdade, eu sou uma pessoa assim como você, uma pessoa comum que seria completamente normal se não fosse esse episódio marcante. Por alguns anos, eu trabalhei como analista de pós-vendas em uma empresa multinacional de transformadores de potência. Naquela função, eu fazia negociações nacionais e internacionais pela empresa, tentava recuperar clientes praticamente perdidos e coordenava serviços de campo dentro e fora do país. Mas, por que eu estou lhe dizendo isso e no que isso vai beneficiar você? É o seguinte, a qualidade do meu trabalho era avaliada por números. Eu me esforçava ao máximo nas negociações de preço, nas conversas com os clientes, nas reuniões com os outros setores da empresa, e eu achava que estava indo tudo bem. Até que um dia, em uma avaliação semestral, meu chefe me chamou para conversar. Sentou comigo na sala de reuniões e mostrou uma planilha com o desempenho dos meus colegas. Aquilo foi um choque para mim. Meu desempenho estava muito ruim, eu quase fui demitido. Ou seja, eu estava prestes a perder meu emprego, morando sozinho, cheio de contas para pagar. Minha situação estava bem complicada. Por uma questão de sobrevivência, comecei a devorar centenas de livros de persuasão e influência de forma frenética. Me tornei um super viciado na arte de influência e convencimento. Afinal, era uma questão de vida ou morte, eu não tinha escolha. Comecei a usar os conhecimentos nas negociações com os clientes, negociar preços com os prestadores de serviço,
Pedi relatórios técnicos para os funcionários dos outros setores e ser prontamente atendido, e os meus números começaram a melhorar muito. Quanto mais eu me viciava e me aperfeiçoava na arte da influência, mais os números disparavam. Logo, eles ultrapassaram os números dos meus colegas e ficaram perfeitos. Quando eu menos percebi, eu tinha descoberto uma técnica que eu usava em qualquer negociação e o resultado era assustador. Praticamente transformava as pessoas em robôs, obedecendo aos meus comandos. Comecei a usar a mesma tática com os meus amigos e minha família para ver o que ia acontecer e o resultado era igualmente assustador. De forma totalmente sutil, eu conseguia controlar a mente deles. E pior, eles faziam o que eu queria sem nem desconfiar que eles estavam sendo influenciados por mim. Quando eu percebi o conhecimento poderoso e perigoso que eu tinha acabado de descobrir, decidi guardar ele às 7 chaves e nunca compartilhar com ninguém. Decidi usar ele só em meu benefício sem contar para ninguém. Mas, por mais estranho que pareça, meu plano foi totalmente quebrado quando acidentalmente aconteceu uma loucura. Num sábado à noite, fui ao encontro de amigos num barzinho próximo da minha casa e lá encontrei um amigo de infância que eu não via há tempo, o Daniel. Conversamos muito sobre a vida, o que tínhamos feito nos últimos anos e o assunto terminou em negócios. Quando entramos nesse assunto, eu percebi que o tom de voz dele mudou, a linguagem corporal dele se fechou e ele ficou bastante apreensivo. Ele me contou que a empresa de pintura industrial dele estava passando por uma dificuldade por causa da crise e na segunda-feira ele ia se encontrar com um potencial cliente que poderia fechar um serviço grande de 6 meses de trabalho e esse serviço ia praticamente salvar o negócio dele, mas ele estava com muito medo de perder aquela negociação. Ele não podia deixar a empresa quebrar de jeito nenhum, pois ele tinha a casa e a família para sustentar, sem falar nos funcionários da empresa. Além disso, ele não tinha dinheiro guardado para sustentar a família caso a empresa quebrasse. Ele me falou que ele não ia aguentar uma pancada dessas. Quando eu vi isso, eu fiquei muito comovido com a situação dele. Afinal, eu tinha passado por algo parecido alguns meses antes. Tentei me conter, mas não consegui. Parecia que a minha consciência estava me forçando a falar, sabe? Chamei ele num canto, fiz ele prometer que não contaria nada para ninguém. E em 5 minutos eu falei tudo o que ele tinha que fazer para ganhar aquela negociação. Eu nem terminei de explicar, ele olhou para mim com os olhos arregalados e uma expressão de surpresa. Eu tinha acabado de entregar uma arma poderosa na mão dele. Quando eu vi isso, eu tive um sentimento forte de pânico se manifestando em mim. Para evitar as perguntas sobre como eu descobri aquilo, inventei umas desculpas e fui embora. Na quarta-feira de noite, eu já estava quase dormindo quando meu celular começou a tocar. Peguei ele na cabeceira da cama e olhei, era o Daniel. Quando eu atendi o telefone, ouvi ele aos berros. Deu certo, cara, deu certo. Eu perguntei, o que deu certo? Ele respondeu, consegui fechar aquele serviço que a gente conversou no sábado à noite. Obrigado, cara, muito obrigado de verdade. O Daniel me contou que não dava para acreditar como foi fácil influenciar o cliente, fazer ele concordar com vários itens do contrato, conseguiu fechar uma obra de 6 meses de trabalho por um valor folgado, sem se matar em dar descontos, era bom demais para acreditar. Ele não parava de me agradecer. Alguns meses depois, nos encontramos de novo. Começamos a conversar e não demorou muito, ele confessou que queria aprender tudo o que eu sabia sobre influência e persuasão. Queria que eu contasse como eu descobri a dica que tinha salvado o negócio dele, que o sócio dele e alguns outros amigos empresários estavam dispostos a pagar para aprender também. Confesso que eu fiquei até um pouco irritado com ele quando ele contou aquilo para todos, porque eu tinha justamente pedido para ele não contar. Mas nisso, ele chamou o sócio dele que também estava no local e os dois começaram a me pressionar. Falaram que além de fechar vendas, eles queriam usar a persuasão para extrair o máximo de produtividade da equipe deles, entrar na mente dos funcionários e influenciar eles a produzir mais, sem que eles pedissem um aumento para isso. E os dois continuaram me pressionando até que eu decidi ajudar, apesar de não achar uma boa ideia naquele momento. Escrevi um material com a técnica polêmica, mas poderosa que eu tinha nas mãos e intitulei Transformando Pessoas em Robôs. Dei ele ao Daniel e falei, amigo, use com responsabilidade. Algumas semanas depois, eu estava trabalhando normalmente quando meu telefone tocou. Era um número que eu não tinha na minha agenda. Quando eu atendi, a pessoa se identificou como Roberto. Quando eu perguntei do que se tratava, ele respondeu, você é o Renan? Respondi, sim, o que seria? Ele me falou que ele era amigo pessoal do Daniel e ele estava enfrentando problemas em casa. Brigava constantemente com a esposa, só conseguia fazer os filhos lhe obedecerem na força, mas ele tinha lido Transformando Pessoas em Robôs, que era o material que eu tinha feito para o Daniel, e uma semana depois, milagrosamente, a harmonia voltou para a casa dele. Ele estava tão feliz pela forma que conseguia resolver qualquer conflito que ele queria me agradecer pessoalmente e convidou eu para a casa dele. Bom, nesse momento, você deve estar se perguntando, ok, Renan, você poderia por favor compartilhar essa técnica que você chama de poderosa comigo?
Eu lhe digo, claro, eu ficaria mais do que feliz em compartilhar ela com você. Mas antes disso, eu gostaria que você prestasse atenção em cada palavra que eu vou dizer, pois é de extrema importância, ok? Está pronto? Então vamos ao que interessa. Para entrar na mente das pessoas, controlar e direcionar seus pensamentos, existem 2 princípios básicos. O primeiro deles é: o cérebro humano é composto por 3 camadas. O cérebro reptiliano, que é responsável pelos instintos primitivos de agressividade, sobrevivência e sexualidade. O cérebro intermediário, que é responsável pelas emoções e sentimentos subjetivos. E o cérebro superior, que é responsável pelo raciocínio, pensamento abstrato e comunicação. Uma dessas camadas é extremamente dominante em relação às outras, e ela pode ser facilmente manipulada. É justamente nela que você tem que agir para ter poder de influência. Pare por um instante e lembre da última vez em que você estava em casa, esperando algum familiar seu chegar, mas por algum motivo ele se atrasou algumas horas. Você tentou ligar, mas a ligação caiu na caixa postal. Você lembra do que aconteceu? Eu arrisco um palpite. Você entrou em um leve desespero, imaginando que aconteceu alguma tragédia, não é verdade? Acertei? É o mesmo que aconteceria comigo ou qualquer outra pessoa naquela situação, pois essa é a parte dominante do cérebro. A parte primitiva e irracional dele é extremamente dominante em relação à parte racional. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que grande parte do nosso comportamento é irracional. Por exemplo, nós esquecemos completamente da dieta quando vemos algo assim, ou algo assim. A gente compra aquelas bugigangas que a gente nunca usa. Você deve estar se perguntando agora, ok, mas o que isso tem a ver com poder de influência? E eu lhe respondo, absolutamente tudo. Seres humanos são criaturas guiadas pela emoção e não pela razão. Isso vale para homens e para mulheres. As palavras de Dale Carnegie, que foi um dos maiores gurus de persuasão de todos os tempos, quando estiver lidando com pessoas, lembre-se de que não está lidando com criaturas lógicas, mas criaturas emocionais. Desconhecer esse princípio é o primeiro erro grave que 99% das pessoas que eu conheço comete ao tentar persuadir alguém. É através dele que você consegue despertar confiança instantânea e empatia, fazer as pessoas admirarem você, prender a atenção delas, ser sincero da forma correta, fazer com que as suas palavras tenham um impacto gigantesco na mente da pessoa para controlar e direcionar seus pensamentos. E o segundo princípio é: o cérebro humano funciona em piloto automático a maior parte do tempo. Ok, mas como assim? Por questões evolutivas, o cérebro humano desenvolveu vários atalhos mentais para julgar e tomar decisões. Mas o que são atalhos mentais? São maneiras da mente evitar o trabalho duro, julgar criteriosamente cada informação que chega até ela. Ou seja, ela usa experiências e informações que ela já tem para julgar mais rapidamente e tomar decisões, criando uma espécie de piloto automático. Por exemplo, se você está dirigindo pela cidade e, de repente, uma pessoa com uma farda marrom, boina, coturno e distintivo faz um sinal para você parar, você vai parar o carro. Nada garante que aquela pessoa é da polícia, mas a roupa que ela está usando aciona um atalho mental em você, fazendo você atender o comando. Se fosse uma pessoa sem farda, você iria analisar quem é antes de parar o carro, não é mesmo? Quantos assaltos já vimos acontecer no Brasil desse jeito? Outro exemplo. Suponha que você saiu para almoçar. No lugar que você está, tem 2 restaurantes que você não conhece. O primeiro deles está cheio, mas não lotado, com alguns lugares sobrando. O segundo está completamente vazio, só os garçons estão lá. Qual deles você escolheria? O meio cheio ou o completamente vazio? Se eu fosse apostar, diria que você escolheria o meio cheio. Acertei? Eu também escolheria o meio cheio. Sabe por quê? Porque o fato dele estar cheio aciona um atalho mental em nós. Você não sabe como é a qualidade do restaurante cheio ou a qualidade do restaurante vazio, mas você já tomou a decisão, não é mesmo? É assim que funcionam os atalhos mentais. Nosso cérebro tem milhares deles. Você provavelmente já percebeu, mas a gente funciona em piloto automático o tempo todo. Por isso, é possível controlar o pensamento de uma pessoa sem que ela desconfie que está sendo influenciada por você. A partir do momento que você descobre quais são essas brechas e como usá-las, você adquire um poder sobre as outras pessoas, poder de influência e persuasão. E você passa a conseguir um sim em poucos minutos, consegue a colaboração e os esforços das pessoas para atingir as suas expectativas, vencer objeções, conversar como um verdadeiro líder, consegue fazer brincando aquelas vendas difíceis, ganhar negociações e tudo mais que você possa imaginar. E o mais interessante, se a pessoa que você quiser influenciar souber tudo sobre persuasão, ela ainda vai sofrer a sua influência normalmente. Sabe por quê? Simples, porque nenhum conhecimento é capaz de mudar o funcionamento do cérebro humano. Ou seja, é possível influenciar qualquer pessoa, independente de conhecimento, experiência, escolaridade ou qualquer outra coisa. Essa pessoa
apesar de estar sendo influenciada por você, continuará pensando que ela está no controle, pensando que as decisões foram dela, quando na verdade foram induzidas por você. Agora, você deve estar se perguntando, ok, Renan, eu entendi que eu tenho que usar a racionalidade do ser humano para conseguir a confiança instantânea, respeito e admiração, e também tenho que usar os atalhos mentais para manipular o pensamento e o comportamento dele. Mas eu nem sequer sei como aplicar isso no meu dia a dia, o que eu devo dizer e fazer em cada situação. Como eu posso fazer para ter esse enorme poder de influência sempre? Bom, felizmente eu não posso lhe ajudar pessoalmente, mas tem algo que eu já preparei para você. Como você pode perceber, à medida que eu fui ajudando os meus colegas nas empresas deles, com as equipes deles, a demanda foi crescendo e crescendo, mais e mais pessoas me procuravam para pedir ajuda. Chegou um ponto que eu não dei conta de atender a todos. Eu confesso que eu comecei a ficar um pouco sem paciência, pois aquilo começou a tomar conta da minha vida. Então, pensei numa solução rápida. Decidi levar meu método ao mundo online e criei um programa passo a passo feito especialmente para você. Eu chamo ele de Persuasão Sem Limites. O único programa voltado a quem deseja entender e controlar o pensamento das pessoas, influenciá-las a dizer sim em poucos minutos, tornando você um líder atraente, admirado e persuasivo, usando a irracionalidade do ser humano para despertar a confiança instantânea, o respeito e admiração, e os atalhos mentais para manipular os pensamentos e o comportamento das pessoas. Nele, eu coloquei instruções passo a passo e mais de 40 exemplos prontos para pegar, usar e influenciar quem quiser na hora que quiser. Você vai saber exatamente o que fazer para ganhar negociações difíceis, unir esforços das pessoas, fechar vendas, vencer objeções, contornar impasses. Vários problemas que representam um grande desafio para você vão sumir quando você tiver nas mãos o poder de influência e persuasão. Lá estão todas as técnicas que eu aprendi devorando livros e ganhando negociações, que mantive guardado comigo as 7 chaves até agora. Mas, um aviso importante. O que eu vou lhe mostrar é algo extremamente útil, mas ao mesmo tempo potencialmente perigoso. É como se você tivesse nas mãos uma faca super afiada para cortar carne e usasse essa faca para apunhalar alguém. Então, eu espero que você use isso de forma responsável e com boas intenções, ok? Então, que tal que você vai aprender? Os 4 grandes passos para persuadir qualquer pessoa em qualquer situação e fazer a pessoa gostar e confiar instantaneamente em você, se comportar como você deseja, respeitar e admirar você. Uma dica, você normalmente consegue aplicar os passos em menos de 3 minutos. Ninguém, repito, ninguém está imune à sua influência seguindo esses passos. Você conhecerá a técnica da exemplificação usada por líderes mundiais. Ela é poderosíssima para induzir as pessoas a tomarem decisões que beneficiem a você, perfeita para se aplicar com pessoas em cargos de decisão, pois a pessoa toma a decisão que você quer, mas continua com a sensação de estar no controle. Você conhecerá o princípio do compromisso mental, saberá como fazer a pessoa se sentir praticamente na obrigação de colaborar com você. Quando começar a usar esse princípio, dê adeus a ter que fazer tudo sozinho. Com o mesmo princípio, saiba como doutrinar seus clientes a comprarem sempre de você e enxergarem a sua empresa como a melhor de todas. Saiba como usar o efeito expectativa para manipular a autoimagem de uma pessoa e fazê-la agir da forma que você quer. Com isso, você consegue fazer as pessoas concordarem com coisas que nunca concordariam, fazer coisas que nunca fariam e ajudar e cooperar com você de uma forma que nunca fariam. Esse princípio é amplamente usado pelos melhores gestores para disparar a produtividade das equipes. Saiba como receber favores grandes de outras pessoas através do princípio do contraste, também como manipular a noção de preço do cliente usando o mesmo princípio. Saiba como usar o princípio da autoridade e prova social para dar um peso gigantesco aos seus argumentos e fazer até a pessoa mais cabeça dura e teimosa concordar com você rapidamente. Dica: essa técnica aciona os instintos de sobrevivência do ser humano. Isso não é nem a metade do que eu cubro no meu programa. Agora, conhecendo essas técnicas, você ficaria surpreso se elas mudassem a sua vida? Não? Então eu lhe pergunto, quanto vale para você ter esse tipo de poder à sua disposição? Imagine a sensação em ver as pessoas praticamente se obrigarem a colaborar com você, ao máximo. Ver elas se esforçarem para atender às suas expectativas. Imagine a sensação em ver as pessoas atenderem seus comandos como robôs em negociações, vendas ou em situações corriqueiras através dos atalhos mentais. Imagine sentir o prazer de ser bem atendido em qualquer lugar. Imagine ver os seus clientes voltando para comprar mais e mais de você, à medida que eles absorvem as suas mensagens simples e poderosas. Imagine ouvir os agradecimentos e ver os sorrisos depois da venda. Imagine a sensação de nunca mais precisar se sentir rejeitado, pois você vai ter o respeito, a amizade, o apoio, a admiração das outras pessoas. É outra vida, não é mesmo? Milhões de pessoas gastam fortunas com serviços de coaching e consultorias, que cobram no mínimo R$200 por hora, levam meses ou até anos
e honestamente não dão soluções sólidas à prova de falhas. Somando um custo desse ao longo do tempo, não daria menos do que R$7.000 em um ano. Sabendo disso, qual preço você acha justo pagar pelo meu programa? Olha, eu acho que R$497 seria um preço bem justo considerando todos esses benefícios que você teria pelo resto da sua vida. Mas eu não quero que o dinheiro seja um problema para você. Eu não quero que o dinheiro seja algo que te impeça a ter acesso ao meu programa. Por isso, eu sei que R$497 pode ser muito dinheiro para algumas pessoas. Por isso, por um tempo limitado, eu estou disposto a fazer uma loucura. Eu decidi que você não vai pagar R$497. Você não vai pagar nem mesmo R$247. Você não vai pagar nem mesmo R$197. Adquirindo hoje, somente através dessa apresentação, você recebe o programa Persuasão Sem Limites pelo valor de R$67. Mas atenção, eu pretendo aumentar o valor do guia para R$147 logo que eu entrar em contato com algumas pessoas para que elas possam aproveitar esse preço promocional. Então, eu não posso garantir por quanto tempo eu vou deixar ele por R$67. Se você sair dessa página agora, eu não posso prometer que você vai conseguir adquiri-lo novamente por R$67. Por isso, aproveite essa oportunidade agora enquanto ainda dá tempo. Clique no botão abaixo e diz sim, eu quero ter persuasão sem limites agora. Mas, na verdade, você não tem que decidir agora se persuasão sem limites é a solução ideal para você. Porque ainda tem mais. Eu decidi incluir mais 2 bônus que vão lhe dar todo o poder de persuasão do mundo. Bônus 1, linguagem hipnótica por R$47, hoje sem custo para você. Linguagem hipnótica é a forma mais sofisticada do mundo de mexer com a imaginação de qualquer pessoa e despertar nela um desejo enorme pelo seu produto ou a sua ideia. Não tem nada a ver com usar pêndulos, relógios ou fazer a pessoa virar uma estátua congelada, nada disso. A linguagem hipnótica é a principal arma dos melhores vendedores, negociadores e advogados do mundo. É uma forma de combinar palavras comuns e fazer a pessoa associar certas emoções e experiências pessoais àquilo que você está oferecendo. Aliás, é um conhecimento inédito no Brasil. Você vai ter nas mãos a arma mais poderosa usada pelos melhores profissionais de persuasão do mundo. Uma vantagem competitiva que nenhum concorrente seu sequer sonha em ter. Através da técnica experiência imaginária, você vai aprender como fazer a pessoa criar uma sensação de posse por aquilo que você está oferecendo e deixá-la ardendo em desejo quando ela se der conta de que ainda não comprou. Através da técnica futuro presumido, você vai saber como fazer as pessoas associarem sonhos ao seu produto ou à sua ideia. Como consequência, você vai despertar um desejo enorme nelas. Através da técnica replay instantâneo, você vai saber como trazer na mente da pessoa a melhor experiência que ela já teve na vida e associá-la ao seu produto. Como consequência, o desejo dela vai aumentar ainda mais. Dica: essa técnica hipnótica é usada pelos corretores de imóveis estadunidenses para vender casas de luxo. Nenhum concorrente seu possui esse conhecimento no Brasil. Isso tudo não é nem metade. Tem muitas outras técnicas enriquecidas com exemplos prontos para usar e influenciar. Isso tudo sem custo para você hoje. Bônus 2. Padrões hipnóticos ericksonianos, valor de R$47. Hoje, também sem custo para você. Padrões hipnóticos são a forma mais sofisticada de dar ordens ou fazer solicitações a qualquer pessoa e ser atendido, pois eles desviam a atenção da mente consciente, fazendo com que a ordem vá direto ao subconsciente. É como se você tivesse que bater na porta de uma casa onde tem um cachorro latindo e ameaçando você no portão. Dificilmente você conseguiria chegar à porta desse jeito. Seria preciso jogar algum objeto para distrair o cachorro e permitir que você chegasse até a porta. É assim que funcionam os padrões hipnóticos ericksonianos. O cão de guarda é a mente consciente da pessoa. Ela quer manter a pessoa longe do perigo e das ameaças. Por isso, normalmente ela não aceita facilmente as ordens que chegam até ela. Mas, quando você desvia a atenção da mente, a ordem vai direto ao subconsciente. E você deixa a pessoa 100% confortável e disposta a aceitar a tua solicitação por vontade própria. Nesse bônus exclusivo, eu explico detalhadamente e com exemplos nada menos do que 45 padrões hipnóticos diferentes. Assim, não vão faltar opções para você aplicar no seu dia a dia. Hoje, também sem custo para você. Mas não decida agora se persuasão sem limites é a solução ideal para você, porque eu quero lhe fazer uma promessa. Adquira o material agora mesmo, coloque em prática as técnicas que estão lá, observe o que vai acontecer, imagine você resolvendo impasses facilmente, influenciando a quem quiser, quando quiser, se tornando aquele líder que todos admiram e gostariam de ser igual, ganhando negociações, fechando parcerias, interagindo com as outras pessoas como se fosse a coisa mais simples do mundo. Se não for essa a sua realidade daqui a 30 dias,
Se o valor do programa não tiver voltado ao seu bolso em forma de retorno mais de 10 vezes, depois de aplicar os conhecimentos de persuasão sem limites, eu quero que você mande um e-mail para renan@renanfelipe.com para que eu devolva todo o seu dinheiro. Afinal, se eu não cumprir com minha promessa, eu não mereço ficar com o seu dinheiro, não é verdade? E você ainda pode ficar com todo o material, pois é o mínimo que eu posso fazer. Basta o e-mail, eu devolvo 100% do seu investimento. Esse é o nível de confiança que eu tenho no Persuasão Sem Limites. Por isso, a partir desse momento, você não tem nada a perder. Em 5 minutos a partir de agora, você vai ter em mãos o meu programa. Quando você passar pelas primeiras sessões, você vai perceber uma empolgação enorme dentro de você. E quando você absorver e colocar em prática as novas técnicas, você vai sentir uma nova sensação de poder, aumentando cada vez mais. Bom, você já viu e ouviu bastante nessa apresentação. E você está aqui, olhando, ouvindo atentamente essa apresentação, porque você sabe que o poder de persuasão é algo essencial. Por isso, você tem 3 opções daqui em diante. Você pode sair dessa página, esquecer tudo que você viu e ouviu, voltar a viver sua vida da maneira que sempre viveu. Se essa for sua opção, só posso lhe desejar tudo de bom e sucesso. Você pode usar as dicas que viu e ouviu nessa apresentação e tentar descobrir tudo por conta própria na internet. Pode até funcionar, principalmente se você for uma pessoa que tenha bastante tempo para pesquisar na internet e filtrar os conteúdos ruins que existem por aí. Se essa for sua opção, só posso lhe desejar boa sorte, boa pesquisa. Ou você pode escolher a opção que a gigantesca maioria escolheu. Clicar no botão sim, eu quero ter persuasão sem limites e deixar que eu faço todo o trabalho duro para você. Entregue um passo a passo que vai te levar pela mão até a vida dos sonhos no seu grande sucesso com poder de influência. Como eu já falei antes, eu estou assumindo todo o risco dessa compra. Se você não gostar de qualquer coisa, ou se você não tiver resultados, basta um e-mail para renan@renanfelipe.com e eu devolvo todo o seu dinheiro. Com isso, essa decisão se torna bem fácil, não é mesmo? Você ficaria surpreso em saber que todas as pessoas que você mais admira dominam a arte da persuasão? Não? Então, eu não vou dizer para você clicar no botão sim, eu quero ter persuasão sem limites agora, porque você provavelmente já sabe o quanto isso é importante para você. O botão abaixo redireciona para uma tela do Hotmart que tem essa cara, aí você preenche os seus dados ali na tela de checkout. O Hotmart é o maior sistema de pagamentos online da América Latina. Por isso, seja qual for o método de pagamento que você escolher, seus dados não poderiam estar mais seguros. Lembre-se, existem 2 tipos de pessoas no mundo, os observadores e os apostadores. Os observadores são aqueles que só esperam as coisas acontecerem sozinhas. São as pessoas que mais sofrem na vida, pois eles não correm atrás para fazer as coisas acontecerem e continuam sempre na mesma. Os observadores se sentam e observam a vida passar lentamente, sempre com aquele desejo e esperança de que algum dia as coisas vão melhorar. Já dizia Albert Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Já os apostadores são aqueles que arregaçam as mangas e fazem tudo acontecer. São aqueles que nos dão inspiração, fazem toda a diferença e deixam suas marcas por onde passam. Vivem uma vida de abundância e de felicidade, pois eles agarram as oportunidades ao invés de observá-las desaparecer. Sabe quantas pessoas no mundo são assim? É assustador, mas apenas 3% das pessoas do mundo são apostadores. Todas as outras 97% preferem ficar à deriva e deixar que a correnteza as leve para qualquer lugar. Mas o problema é que a correnteza nunca leva para o melhor lugar. Em qual categoria você se encaixa? Você é um observador ou um apostador? Se você faz parte do grupo seleto dos 3% de pessoas que faz tudo acontecer, você provavelmente já sabe que não dá mais para deixar a persuasão fora da sua vida. Clique no botão sim, eu quero ter persuasão sem limites agora e junte-se a nós. Se tudo em sua vida é um grande desafio, até as coisas mais simples, ter o incrível poder de persuasão vai cair como uma luva para você. Lembre-se, os problemas que não são resolvidos agora só aumentam com o tempo. Mais cedo ou mais tarde, todos se dão conta de que tem que aprender persuasão. Não existe carreira de sucesso sem persuasão. Não existe vida tranquila e confortável sem persuasão. A grande maioria dos profissionais sofre com arrependimento no fim de suas carreiras, pensando que poderia ter sido diferente, porque não chegaram onde queriam, porque passaram a vida inteira lutando e colhendo tão poucos resultados. Mas isso tudo pode ser evitado aqui, nesse momento. Agora é com você. Agarre essa oportunidade com todas as suas forças. Clique abaixo em sim, eu quero ter persuasão sem limites e a gente se vê do outro lado. Olá, meu nome é Rafael, sou empresário, empreendedor aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Falo direto de uma das minhas unidades, uma das minhas lojas de veículos. E eu estou fazendo esse vídeo aqui em homenagem ao meu grande amigo Renan Felipe. Eu, por acaso, acabei vendo um vídeo dele, uma divulgação dele na internet. Foi um dia de tardezinho chegando em casa, por acaso fui olhar o Facebook e eu vi a divulgação de um curso que ele estava vendendo na internet. E é um curso realmente transformador, um curso que ele te abre um leque, ele te mostra um horizonte muito longínquo, aonde que te possibilita abrir tua mente. Então ele fala sobre a hipnose ericksoniana, a hipnose conversacional, ele fala sobre a persuasão. Eu estudo a programação neurolinguística já há alguns anos e eu confesso para vocês, com todos os treinamentos que eu já participei por vários anos, com todo o conhecimento empírico, conhecimento de campo, o conhecimento técnico adquirido em cima dessas ferramentas, dessas tecnologias, em todos os livros que eu já li, falando sobre a PNL, falando sobre a hipnose, eu vou dizer para vocês, sem a menor sombra de dúvidas, essas técnicas ensinadas no treinamento do Renan Felipe, com certeza, você que fizer a aquisição do treinamento do curso do Renan Felipe, você vai estar fazendo um investimento que no mínimo você vai ter 100, 200, 300 vezes o retorno desse investimento. É com muita gratidão que eu faço esse vídeo. Achei muito ético da parte dele, onde que ele falou, quando a gente comentou de gravar um vídeo, ele disse assim: Rafael, apenas a tua opinião, nada além disso. E é o que eu estou fazendo. Então você que está pensando em adquirir um treinamento bala, um treinamento que vai aumentar drasticamente o teu número de vendas, o teu número de fechamento, o teu grau de persuasão, o teu nível de persuasão. Eu costumo dizer que um empreendedor, ele tem que ser um empreendedor. Um empreendedor que não vende, ele quebra. É uma matemática muito simples. Então é isso aí, Renan. Forte abraço, fica com Deus. Te aguardo pro chimarrão, pro churrasco aqui no Rio Grande do Sul. Será muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui na nossa cidade de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Forte abraço, fica com Deus.